Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Nos Análises Ecclesiasticae de 1601, o bibliotecário do Vaticano, Cardeal Barônio, registrou que José de Arimateia chegou em Marsella em 35 anos depois de Cristo. De lá, ele e sua companhia atravessaram até a Grã-Bretanha para pregar o Evangelho. Isso foi confirmado muito antes pelo cronista Gildas III, mais ou menos entre 570 anos depois de Cristo, cujo de Essídio Britanniae afirmava que os preceitos do cristianismo foram levados à Grã-Bretanha nos últimos dias do imperador Tibério César, que morreu em 37 depois de Cristo. Mesmo antes de Gildas, eminentes clérigos como Eusébio, bispo de Cesareia, e Santo Hilário de Poitiers escreveram sobre as primeiras visitas apostólicas à Grã-Bretanha. Os anos 35 e 37 depois de Cristo apresentam, portanto, as mais antigas datas registradas do evangelismo cristão. Eles compreendem um período pouco após a crucificação, antes da época em que Pedro e Paulo estavam em Roma e que os evangelhos entrassem para o domínio público. Um personagem importante do primeiro século depois de Cristo na Gália foi o St. Philip. Ele foi descrito por Gildas e William de Malmesbury como sendo a inspiração por trás da missão de José na Inglaterra. O de Santo Joseph ab Arimateia afirma: 15 anos depois da Assunção, seja 63 depois de Cristo, ele, José, foi até Filipe. O apóstolo entre os gauleses, Freculfo, bispo de Lisieux, no século IX, escreveu que São Filipe enviou depois a missão da Gália para a Inglaterra, para levar lá a boa notícia do mundo da vida e pregar a encarnação de Jesus Cristo. Chegando ao oeste da Inglaterra, José e seus 12 missionários foram encarados com ceticismo pelos nativos bretões, mas cumprimentados com cordialidade pelo rei Arvirago de Silúria, irmão de Caractaco, o Pendragon. Em consulta a outros chefes, Arvirago concedeu a Joseph, ou José, 12 medidas de terra em Glastonbury, cada uma considerada capaz, do ponto de vista agrícola, de sustentar uma família por um ano como um arado. Esta medida, chamada Hyde, ou Head, equivalia em Somerset, que seria o condado de Glastonbury, a 120 acres, ou mais ou menos quase 50 hectares. Aí eles construíram sua pequena e ímpar igreja em uma escala do antigo tabernáculo hebreu. Essas concessões permaneciam como posses da terra gratuita durante muitos séculos, como se confirma o livro do Juízo Final, de 1086. A igreja de Glastonbury tem suas próprias vilas com 12 raides de terra que jamais pagariam impostos. Na era de José, as capelas cristãs ficavam escondidas nas catacumbas subterrâneas de Roma, mas quando a capela de Santa Maria foi construída em Glastonbury, a Grã-Bretanha pôde se gabar de ter a primeira igreja cristã de superfície no mundo. Um mosteiro foi posteriormente adicionado à capela e os saxões reconstruíram o complexo mais ou menos no século VIII. Após um incêndio desastroso em 1184, Henry II da Inglaterra concedeu à comunidade uma carta de renovação na qual Glastonbury era citado como a mãe e o local do sepultamento dos santos, fundado pelos próprios discípulos de Nosso Senhor. Uma capela à senhora foi construída na época. Mais tarde, o complexo se tornou uma vasta abadia beneditina, superada em tamanho e importância só pela abadia de Westminster, em Londres.
Figuras prestigiosas associadas a Glastonbury incluem St. Patrick, o primeiro abade do século V, e St. Duncan, que seria o abade mais ou menos entre 940 e 946 depois de Cristo. Além dos relatos de José de Arimateia em Glastonbury, outros falam de sua associação com a Gália e o comércio de estanho do Mediterrâneo. John de Glastonbury, que foi o compilador do século XIV das Glastonienses Chronica, e John Capgrave, que foi superior dos frades agostinianos na Inglaterra, mais ou menos entre 1392 a 1464 d.C., citam um livro encontrado pelo imperador Teodósio no pretório de Jerusalém. De Santo Joseph ab Arimateia de Capgrave conta como José foi aprisionado pelos anciãos judeus depois da crucificação. Isso também é descrito no livro dos apócrifos Atos de Pilatos. O historiador e bispo Gregório de Tours também menciona o aprisionamento após a crucificação de José em sua História dos Francos e no século mais ou menos XII, o episódio foi novamente contado em Joseph de Arimathea, do cronista borgonhês Sir Robert de Boron, que escrevia a respeito do Graal. O Magna Glastoniensis Tabula e outros manuscritos vão mais além, dizendo que José acabou escapando e foi perdoado. Alguns anos depois, ele estava na Gália com seu sobrinho, José, que fora batizado pelo apóstolo Filipe. O jovem José, segundo filho de Jesus e Maria, é tradicionalmente chamado de Josephus, nomes que continuaremos a usar neste livro para diferenciá-lo de José de Arimateia. Muitos escritos valiosos e outras relíquias foram destruídos no incêndio de Glastonbury em 1184, e outros tantos foram perdidos com a dissolução por parte da Casa do Tudor dos Mosteiros. No decorrer desta posterior destruição, o abade Richard Writings de Glastonbury foi assassinado em 1539 pelo servo do rei Henri VIII. Felizmente, cópias de alguns importantes manuscritos foram guardadas, uma das quais atribui a Judas III, que se refere a José de Arimateia como um nobre decurião. O arcebispo do século IX, Rabban Maar, também o descreveu como um nobilis decurion. Um decurião era uma espécie de superior ou supervisor de propriedades mineiras, e o termo se originou na Espanha, onde trabalhavam mineiros judeus nas célebres fundações de Toledo desde o século VI a.C. Não é impossível que o interesse mineiro de José fosse o principal motivo da generosa concessão feita pelo rei Arvirago. Afinal de contas, José era um artesão e mercador de metal bem conhecido, um mestre artesão, assim como seu pai e os personagens do Antigo Testamento, Tubal-Caim e Hiram Abif, ambos lembrados na moderna franco-maçonaria. O de Santo Joseph afirma que a igreja de Santa Maria de José de Arimateia fora dedicada no 31º ano depois da paixão de Nosso Senhor, ou seja, 64 anos depois de Cristo. Isso bate com o ano de 63 depois de Cristo como sua data de inauguração, conforme nos diz William de Malmesbury. Mas quanto ao fato de que a dedicação era a Santa Maria, frequentemente considerada a mãe de Jesus, há muito tempo se argumenta que uma igreja já teria sido consagrada a ela uns 15 anos antes de sua assunção e séculos antes da criação de qualquer culto à Virgem Maria. Como se confirma nas crônicas de Mateus Paris do século XII e XIII, porém em 63 d.C. foi exatamente o ano em que a outra Maria, que seria Maria Madalena, morreu em La Sainte-Baume. Entre as visitas que José fez à Grã-Bretanha, duas foram muito importantes para a igreja e citadas posteriormente por numerosos clérigos e correspondentes religiosos. A primeira, que foi descrita pelo cardeal Barônio, foi logo após a captura inicial de José pelo Sinédrio, depois da crucificação. Essa visita, em 35 d.C., combina exatamente com o relato de Santiago, o Justo, na Europa, o que não é uma surpresa, já que José de Arimateia e São Tiago eram a mesma pessoa.
O reverendo Lionel Lewis, que seria o vigário de Glastonbury na década de 1920, também confirmou, a partir de seus anais, que São Tiago se encontrava em Glastonbury em 35 d.C. A segunda visita de José foi apenas o apedrejamento e a excomunhão, que seria a morte espiritual em 62 d.C., de Tiago, o Justo, em Jerusalém. Cressy, que seria um monge beneditino que viveu pouco depois da Reforma, escreveu o seguinte: no 41º ano de Cristo, ou seja, 35 depois de Cristo, Tiago, voltando da Espanha, visitou a Gália, a Bretanha e as cidades dos venezianos, onde pregou o Evangelho, e retornou a Jerusalém para consultar a Virgem Bendita e São Pedro acerca de questões de grande peso e importância. As questões de peso e importância mencionadas por Cressy diziam respeito à necessidade de uma decisão sobre receber ou não gentios incircuncisos na Igreja Nazarena. Como primeiro bispo de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus, precediu a reunião do concílio que tratou do debate. Muitas antigas tradições se referem a Santiago em Sardenha e Espanha, mas geralmente são atribuídas ao São Tiago errado. Isso ocorre porque o apóstolo Tiago Boanerges, às vezes chamado de São Tiago, o maior, distinto do Tiago de Alfeu, menor, desaparece do Novo Testamento por muito tempo. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós. Música